Olá, eu já até esqueci, ó, gente, falando aqui já faz um tempo. Seja bem-vindo, você está no 12º episódio do podcast Comunitalks, o podcast feito por quem e para quem gosta de comunicação. Hoje estamos aqui com a presença também ilustre do Igor Rodrigues, né? Igor, seja bem-vindo, tudo bem contigo? Muito obrigado, ótimo, muito obrigado pelo convite. E demoramos para conseguir estar junto, mas Sim, chegou esse dia. Bastante tempo de negociação, finalmente está acontecendo, que bom, né? E vai ser um programa bem bacana contigo. Antes de começar oficialmente aqui o papo, né, com o Igor, vou passar os recados tradicionais iniciais. Então, se você está aqui no YouTube, né, nessa live agora, ainda não está inscrito, se inscreve, né, principalmente se curtir essa live, né, se gostar do que a gente vai conversar por aqui. E também acompanha a gente pelo Instagram e LinkedIn, se ainda não estiver acompanhando. E também estamos nas plataformas de streaming de áudio, como Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts e Google Podcasts também. Então, se você ainda não acompanha a gente por lá, acompanhe, porque se você não prefere ou acaba não conseguindo ver as lives, né, que geralmente acontece às sextas-feiras, você pode acompanhar o programa, né, por áudio, nesses streamings, as plataformas de streaming de áudio no dia seguinte, que a gente já coloca lá no dia seguinte das lives, tá bom? Se você gosta de comunicação, gosta desse podcast, já está acompanhando o podcast há um tempo, né, já se concretizou que gosta mesmo aqui do projeto, pode contribuir de forma pontual com a chave Pix, que está aqui na tela, né, que é o comunitalkspodcast@gmail.com, ou de forma mais frequente, né, mensal, que é por meio da campanha do Apoia-se, na plataforma Apoia-se. Essas informações aí estão aqui no link, na descrição, né, dessa live. Então é só conferir e é isso. Obrigado, pessoal. Então vamos começar aqui, finalmente, oficialmente aqui com o Igor, depois de tanto tempo de espera aí, de ansiedade, talvez do nosso lado. Igor, vou começar com uma pergunta aqui padrão, né, tradicional, que eu faço para todo mundo que é convidado e participa aqui. Como se deu a sua entrada, né, dentro da comunicação, o seu interesse pela área, e como tem sido a sua caminhada dentro dela até aqui? Eu não, assim, eu brinco que a comunicação não foi uma escolha, ela aconteceu muito naturalmente. Uhum. Eu comecei fazendo teatro, e aí, ali com 14 para 15, 10 anos de carreira, eu tô entregando os meus 25, os 25 anos que o pessoal normalmente acha que é mais. Mas eu tô com 25 anos, então, mas ali com 14 para 15 anos, eu comecei a pegar produção. Então eu comecei na área de comunicação, na parte de produção de eventos. Então eu peguei primeiro a produção de peças, né, fazendo cenário e fazendo toda ali a parte de backstage, coordenando o pessoal de contra-regra, isso muito novo, muito natural. E aí depois disso fui desenvolvendo um pouco mais na área, mas eu nem entendia que isso tinha sido o meu primeiro passo na área. Eu sempre considerei que isso foi uma percepção minha depois, né? Já adulto olhando. Putz, na verdade eu comecei lá, porque o que eu faço hoje em dia, principalmente na parte de produção, que eu sou apaixonado, tem muito do que eu fazia lá. Mas normalmente eu considero que esse primeiro passo tinha sido numa empresa que chama Wide Commerce, que eles são focados em tecnologia, eles fazem desenvolvimento de lojas virtuais, e eu estava no comercial deles, e ali no comercial a gente trocando figurinha ali, conversando com o cliente, eu comecei a estudar estratégia de e-commerce, que era o que eles vendiam na plataforma. Aí eu falei, putz, eu preciso entender o que tem por trás disso. Porque eu não posso vender só a tecnologia, eu tenho que vender o negócio. E aí isso eu já com 18. Então tem esse gapzinho ali de 4 anos entre o momento que eu comecei e o momento que eu entendi que eu estava entrando de fato. Uhum. Foi onde eu tive o primeiro contato profissional mesmo com a área. Uhum. E, por favor, continue. Como tem sido sua caminhada dentro dela um pouco, assim, por onde passou, as funções de forma mais resumida. Depois a gente vai aprofundar, né, cada Perfeito. fase sua aí. Bom, dali eu passei, eu tive alguns momentos que eu quase saí, outros que eu fiquei fora, mas com um pezinho ali ainda. Passei por trabalhos mais tradicionais, que comunicador é um trabalho completamente fora da caixinha. Uhum. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar em jornal impresso, que é isso muito recente, 3 anos atrás. Na minha cidade isso ainda existe, muita força. Você pegou nessa fase ainda, parece que nem existe mais. Não, ainda existe jornal impresso, o pessoal brinca às vezes, né? Quando eu falo disso, cara, você tem 70 anos. Não. Ainda tem, é muito forte ainda. Nas cidades de maior tamanho existe, principalmente com empresa que o pessoal consome muito,
Mas no interior ainda existe uma gama de pessoas que consomem bastante, assinam o jornal. E eu tive essa oportunidade de trabalhar ali como redator, entrevistando os grandes acontecimentos ali da gigante Mogi Guaçu. Uhum. Tive a oportunidade de fazer. Não foi tão longe assim, num espaçamento de tempo. Eu tive a oportunidade de fazer a primeira matéria desse jornal falando de Covid, antes de ter o primeiro caso no Brasil. Então a gente falou de Covid, a gente teve uma página inteira falando de Covid, que era o Caderno Multi, entrevistando brasileiros que estavam na Ásia. E que eram brasileiros que moravam exatamente na Baixa Mogiana, ali no Mogi Guaçu. Quero ver essa reportagem depois. Vou procurar ela pra te mandar. Porque é algo bem único, assim, né? De um momento importantíssimo, né? Foi, assim, é o meu mimo. Assim, que eu olho com um brilho no olho e falo, cara, eu amei fazer isso. E aí, depois disso que eu saí de lá, eu fui para uma escola de treinamentos. E aí a ideia, como eu já tinha uma experiência prévia em marketing, a ideia era eu assumir ali algumas coisas do marketing, ficar intermediando as coisas da agência com a empresa. E aí chegou a pandemia, escolas fecharam. Essa escola, assim, eu cheguei e fiquei uma semana lá. Aí fechou uma semana, a gente ficou mais uma semana fazendo algumas peças para ver se a gente conseguia fazer alguma coisa online. A escola optou por não seguir esse caminho. E aí eu fui para a agência que atendia essa escola. E aí dessa agência eu saí para um cliente, para ser gerente de marketing. E aí de lá desse cliente depois eu vim para Campinas, fiquei 2 anos aqui. Opa, caindo aqui. Fiquei 2 anos aqui em Campinas, daí eu comecei a voltar aos poucos para Mogi. Legal, legal. Pegando essa fase inicial, né, de carreira, você fez, a sua graduação foi em publicidade e propaganda, né? Essa questão acadêmica é o que me pega até hoje. É o que eu brinco. Assim, cara, eu passei por... A primeira faculdade que eu fui tentar fazer foi História. Eu queria ser professor, nada a ver. Aí eu olhei e falei, cara, eu não tô me encontrando, e eu já tava com o pezinho ali dentro da comunicação. Aí eu falei, vou tentar marketing. Aí eu tranquei. Aí eu já tava trabalhando na área, não sei o que e tal, fui fazer ADM. Fiquei, pô, vou aprender a administrar uma agência pelo menos. Aí eu tranquei. Aí eu fui fazer publicidade e propaganda na Exanc, tranquei. E aí eu cheguei num momento que eu falei assim, cara, o ambiente acadêmico para nós comunicadores é muito importante. Sim. Só que a vivência ele é 90% do processo. Então eu tô tocando minha vida e depois eu penso nessa questão. Mas eu fiz ali na Exanc 2 semestres e minha sócia a gente se conheceu na faculdade. Então, não foi um contato ali de um momento que, né? A gente fazia trabalho junto e até a gente venceu um projeto da Exanc com uma rádio, uma TV filial da Record, aqui de Campinas, Campinas Limeira, que era um concurso de Dia das Mães. A gente tinha que produzir uma matéria falando de uma mãe ou de alguma coisa de Dia das Mães. E a gente escolheu uma produção de uma senhora de Mogi Guaçu. A gente contou a história dela. E aí que ela perdeu a filha muito pequena. E a gente conseguiu um artista plástico que desenvolveu um desenho da filha de como ela seria, que ela não tinha foto da filha, nenhuma foto. Nossa. Aí a gente desenvolveu uma foto de como ela seria bebê. E aí a gente fez uma matéria em cima disso. A gente ganhou, eu e minha sócia e algumas pessoas na equipe. E foi onde a gente começou a trabalhar junto. Foi o primeiro contato que a gente teve ali, mais próximo, e tá tendo que me aguentar até hoje. Legal. Eu vou pegar ainda, eu peguei a parte ali da sua graduação, né? Mas o seu início de carreira, né? Você passou por vendas, né? Por 3 empresas, né? Se não me engano, me corrija se eu estiver errado, tá? E também pela parte administrativa. Quero que você conte um pouco da sua rotina aí. Eu sei que foca em comunicação, então você pode contar um pouco da sua rotina nessas experiências que você teve, linkando, né, fazendo gancho com a parte de como essas experiências suas contribuíram com depois você ter entrado na comunicação, que pontos ali do seu dia a dia que você teve nesses momentos, né, nesse período da sua vida, contribuiu para depois, né, na comunicação em si mesmo. A vendas, na verdade, é uma coisa que eu fiz em todos os lugares que eu trabalhei, de alguma forma, direta ou indireta. Como é uma coisa que eu brinco, que eu sempre vendi muito bem, então sempre que tinha ali
alguma questão que a empresa que eu estava trabalhando precisava vender um projeto mais complexo, ou precisava ter alguma coisa, o pessoal me colocava mais à frente. Mas na Wide, que foi a grande experiência mesmo na área comercial, sempre foi muito. Em todos os lugares que eu trabalhei na área comercial, depois disso, sempre era muito focado na área de tecnologia, ou tecnologia ligado à comunicação ou comunicação. Então eu tinha que estudar comunicação o tempo todo. Eu nunca quis ser aquele cara que estava no comercial, pô, vou vender uma gestão de redes sociais, mas eu não sei como funciona. Pô, estudei a plataforma inteira para saber como que é, quais as melhores opções, entender por dentro da plataforma. Eu fui aprender como fazer impulsionamento, não faço. Não é que está no meu know-how, não sou eu que mexo nessa área até hoje, nem na Azula. Mas eu fui fazer curso para entender minimamente o que eu estava vendendo. Então, assim, essa área de vendas era uma rotina pesadíssima, porque vendedor é meta, meta e meta. Captar cliente o tempo todo, não era uma coisa que eu gostava de fazer. Mas foi um processo natural também, ali junto com comunicação. Foi um processo que ele coexistiu e me tornou um comunicador bem melhor. Já nas experiências mais administrativas, eu passei como estagiário de uma unidade de saúde, em troca de bolsa de estudo numa faculdade que eu estudava, que era uma faculdade municipal. Então nós tínhamos esse programa de bolsa na época. E nessa época eu trabalhava meio período, tinha toda a experiência ali no estagiário, e eu não pagava a faculdade, né? Então isso compensava bastante para mim. E depois eu passei num concurso que era daí para trabalhar em Mojimirim, que é a cidade vizinha. Me mandaram para uma unidade de saúde ali num bairro periférico. Foi uma experiência legal, porque eu brinco que só não tira uma experiência que vai fortalecer a gente quem não quer. Porque o que eu fui entendendo nesse processo? Como funcionava, por exemplo, o fluxo de envio de materiais que foram licitados. Hoje em dia, eu desenvolvo planejamento estratégico, inclusive para empresas que vendem para governo. Então, eu entendo como que isso é distribuído dentro da rede municipal, por exemplo. Lógico que cada prefeitura vai ter suas particularidades. Sim. Mas tem muita coisa que vai ser comum às prefeituras, né? Então, quando a gente vai desenvolver, por exemplo, um planejamento, uma empresa que tem no seu processo de venda uma venda B2D, eu tenho esse arcabouço que me faz olhar com certo carinho para algumas coisas que normalmente, se eu não tivesse essa experiência, não ganharia. Então, como comunicador, principalmente como comunicador de planejamento, essas duas coisas me dão uma visão muito clara. E aí, lógico, de ter hoje olhar um planejamento e falar como que isso vai terminar em venda, principalmente, porque não adianta eu fazer um planejamento lindo, maravilhoso, completamente by the book, copiando de tudo que eu acho bonito. Ele é inviável de ser executado, ou ele é executável, mas ele não tem o CTA correto, e aí ele deixa de ser lucrativo. Sim. Você falou até o termo, pegar um gancho aqui, bem micro, né, específico, que é B2G, né? Isso. Que é o Business to Governance, né? Isso, exatamente. Não, só pra... por exemplo, eu não tô acostumado com esse termo, né? Acho que boa parte não, porque a gente tá acostumado com B2B, ou B2C, o human to human, essas coisas. Só pra deixar evidente aqui o que você quis dizer. Mas bacana. Fazendo um link agora já com uma parte mais da comunicação mesmo em si, né? Tirando, você contou aí os aprendizados, o que você tirou de mais essencial da época de vendas, administrativo, para aplicar dentro da área de comunicação. Você passou também já por diversas funções dentro da comunicação, né? Social media, redator, atendimento. O atendimento é meu terror até hoje. Por quê? Aproveita e explica. Eu vou continuar depois, mas agora... Cara, assim, quem tiver agência e ouvir falando isso agora, valorizem seus profissionais de atendimento. É um cargo extremamente... Claro que todos os profissionais precisam ser valorizados, mas os profissionais de atendimento é osso. O profissional de atendimento ele é a interface entre cliente e agência. E às vezes a gente esquece o quanto que é difícil esse relacionamento. Esse relacionamento. Porque o erro da equipe de design
Não é a equipe de design que ouve, Que é ouve, o atendimento. É atendimento. O erro da equipe de redação é o atendimento que ouve. Aham. E a gente não pode transparecer para a equipe, isso que às vezes é difícil, o quanto que a gente está machucado ali na frente. É. Então é complicado. Sem contar que leva não só do cliente, pode levar até da próprios setores ali. Uhum. Porque dependendo de como chega um briefing também, né? A redação e design também, o atendimento tem que ouvir, Exato. né? Então, Internamente isso, né? o atendimento, eu vejo que de todas as funções tem seus graus de complexidade, mas o profissional de atendimento hoje é o profissional que precisa mais desenvolver habilidades que elas não são habilidades que Interpessoais, você né? aprende, sabe? Não Sim. é. Não Só é na teoria, né? exato. Tipo, Não existe. Por exemplo, o designer aprendeu o Photoshop, aprendeu o InDesign, aprendeu um Illustrator. E aí ele vai entender o conceito por trás do design. No redator, ele vai aprender a escrever português claro, se ele for um redator copyright, essas bilíngue. coisas. Ele vai aprender a técnica, que tem ali a receitinha de bolo, mas tem sempre a visão que o redator traz, que dá aquela diferença. Mas, assim, você aprende técnicas de redação, Sim, técnicas de sim. escrita criativa. Pode terminar, por favor. Mas já o profissional de atendimento, ele tem para si essa necessidade de aprender na prática o que é você se comunicar com gente. Sim. Não é comunicar com cliente, com lead, com número, é com gente. Com ferramentas, né? Igual você falou, design, redator, assim, com técnica muito. Lidar, não só com gente, assim, né? Você lida com constante possibilidade de margem para conflito. É isso. Com ego, vaidade, com um dia ruim de alguém, ou de mais de uma pessoa também. Né, ser esse elo e tentar conciliar tudo é bem desafiador, né? Fazer o mínimo. O atendimento foi um processo bem complexo. A primeira vez que eu fui atendimento eu adoeci, tive burnout. A segunda vez que eu... Alô, Débora. Alô, Débora. A segunda vez que eu passei para atendimento, quando eu fiquei mal com uma situação, foi na última agência que eu trabalhei antes de ter a minha agência, né, que foi o pessoal da Carbon. Quando eu comecei a ficar mal com uma situação, eu acionei o pessoal da gestão, os diretores da empresa, e eles interviram e eles me tiraram do projeto, para que eu pudesse poupar minha saúde. Então, a Carbon fez o que as agências em geral deveriam fazer com profissionais em geral que estão mal, e às vezes é tirar do projeto, às vezes é dar um respiro para a pessoa. Então, muito importante. Isso me ajudou muito. E daí, quando eu saio da Carbon, que eu pude abrir a Azula junto com a minha sócia, uma profissional de atendimento que participei de todo o treinamento dela, que virou um baita do atendimento, ela vira para mim e fala assim: Igor, que você não precisa sobreviver do seu atendimento. Porque olha, que não é o que eu gosto, infelizmente. Mas eu admiro muito quem gosta. Mas eu comecei escrevendo, porque nunca fui designer, detesto a ideia de sentar na frente do computador e fazer arte. Às vezes faço uma ou outra, mas nunca gosto do resultado final. Mas a gente tem... eu tive a oportunidade de ser social media, por exemplo, de campanha política. Uhum. Então eu tive campus base de ser social media de empresas tradicionais, né? A gente estava brincando aqui, contando um pouco antes de começar o programa. Eu atendo hoje e eu faço algumas coisas de social media ainda para alguns clientes. Por exemplo, eu tenho 3 clientes, um é um pai de santo e 2 são bruxas. E são coisas... Eles vendem conteúdos desse segmento, cursos desse segmento. Então a gente tem que adaptar tudo que a gente já faz de empresas convencionais, a gente tem que trazer para uma realidade esotérica. Uhum. Então ela é uma realidade quase metafísica. Entra uma questão muito complexa. Então, para isso, eu prefiro puxar para mim do que passar para a equipe, por exemplo. Uhum. Então, eu acabo usando essas habilidades que foram desenvolvidas em alguns projetos. Mas eu tive a oportunidade de passar por muita coisa e foi uma coisa que me deu uma versatilidade muito grande de olhar para um projeto e conseguir ver ele do todo. Desde do início dele, do briefing, ao desenvolvimento do planejamento, até a execução. Então, passar por muita coisa dentro da área me deu essa bagagem. Pegar esse caminho todo do processo, né, é muito importante. E com certeza, pelo que você está falando aqui, né, isso tudo, né, você ter passado por essas diversas experiências agregou, né, o que você já está atuando hoje mais recentemente. É só fazer um parênteses aqui, né, eu brinquei lá com a Débora,
Eu e o Igor conhecemos a Débora. E eu já tive que lidar, não é que tive que lidar, né? Já deparei com a questão da Débora ter sofrido em certos momentos com isso. Então eu sei, né? Imagino, na verdade, não sei porque eu nunca passei, nunca fui em atendimento. Mas puxando a bola da Débora, melhor atendimento que eu já trabalhei. Também, eu endosso esse couro aí. E não, é até brincar, ela já veio aqui, né? Como você sabe. Tô tentando trazer até hoje, se o Flávio ouvir esse programa, o Flávio para trazer. Eu queria fazer um programa de dinâmica de agência, né? Então trazer um redator, trazer um designer e trazer um de atendimento para falar sobre essa dinâmica mesmo, né? Esse dia a dia. De lidar um com o outro internamente, lidar com o cliente, né? Então, com a parte fácil, externa. coloca todo mundo numa rinha, uma faca pra cada um. É assim que você resolve o conflito de agência. Mentira, gente. Mas enfim, é bem legal essa dinâmica, é bem complicado também, desafiador, mas dá pra tirar muita coisa legal desse tipo de experiência. Eu quero, antes de aprofundar ainda até um pouco mais essa parte aí dentro da comunicação, a gente acabou de citar aqui uma forma mais breve, você teve experiência ali também, né, como professor, né? Me corrija se eu estiver errado, na Micropro, é assim que fala o nome da empresa, em 2020, e depois na Código Maker. Isso. Quero que você me conte um pouco aí melhor sobre sua experiência, então, como professor Nessas duas experiências, a gente tinha desenvolvido, assim, na Micropro, é uma rede, né, acho que no Brasil todo. Uhum. Foi uma experiência para pegar algumas turmas ali de uma que eles chamavam de profissional administrativo tecnológico. Então passava por muita coisa dentro da área de administração. Tinha uma parte voltada para comunicação, e ali eu tive que estudar para poder dar aula para os meninos, tive que estudar muito mais sobre administração financeira, tive que encontrar outras vertentes que na prática, num dia normal, você não vai me ver lendo. Sim. Mas eu tive que estudar mais para desenvolver algumas coisas. Foi uma experiência legal. Também começamos ali no pré-pandemia. Era um dos trabalhos que eu brinquei também, né, antes de começar. A gente fica enviando um monte de projetos. Sim. Então, eu dava aula de terça à noite e de sábado o dia todo com eles. Então, a gente ia para Mojimirim, que é a cidade do lado que eu moro. A gente passava esses períodos, tanto essas trocas com os alunos, orientei alguns trabalhos de conclusão deles. Foi bem bacana. E depois na Código Maker, a dona da Código Maker foi uma cliente numa agência que eu trabalhei. Aí um dia eu virei para ela e falei assim, olha, eu tenho esse material aqui, quase como uma apostila que eu escrevi, que era, a gente chamou de empreendedorismo, mas era muito sobre comunicação no ambiente digital. A gente falava muito de e-commerce, muito de redes sociais, de como se posicionar, branding, que era uma das experiências que eu já vinha acumulando. E a gente fez um mini curso de 6 meses, que a gente deu aula para 2 alunas nesses 6 meses. E essas 2 alunas, uma já tinha empresa, foi evoluindo o negócio, e a outra queria ter empresa, se encontrou, tá tendo uma empresa, tá tendo uma alavancagem legal. Aí de vez em quando ela elogia lá, eu uso, não sei o que você ensinou e tal. Desde lá muita coisa mudou, o TikTok cresceu pra caramba e tal. Sim. Preciso fazer uma parte 2 disso aí. Pra atualização. Esse é o lance também, né, de lidar com comunicação, por exemplo, curso, né? Não só o curso de comunicação, de forma geral, mas acho que ainda é mais essencial nessa área nossa aí, é que tem que atualizar a todo momento. Sim. Com a comunicação avançando do jeito que avança aí, né, nessa nossa era digital e tal, de dados. O TikTok, sabe, de janeiro de 2023, pode ser e deve ser bem diferente do TikTok de setembro de 2023, mesmo ano ainda. A gente está falando de uma rede que hoje, para os mais jovens, eles pesquisam no TikTok, não no Google. Uhum. Isso é um comportamento que a gente identifica com algumas pesquisas e que a gente tem que aplicar. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, um planejamento, uma das personas, ela é uma persona até 22 anos. Cara, TikTok, vamos trazer para esse mundo. A gente precisa ter essa atualização e não ter preconceitos. Sim. Acho que publicitário que tem preconceito, ou comunicador em geral que tem preconceito, falhou miseravelmente na profissão que escolheu. Sim. Então, isso aí atravessa até o âmbito de profissões e setores, né? Parte pessoal também. Mas eu não vou entrar nesse meta aqui.
Foi bem curioso você ter trazido aqui esse ponto aí de tipo, a geração mais nativa digital, né? Pesquisa mais TikTok até, né? Não sei se mais que o Google, mas com mais em quantidade e tal, né? Tira um pouco essa diferença. É curioso porque geralmente as pesquisas, por exemplo, quando vai fazer por onde acontece mais o processo de busca, né, das pessoas? Aí compara o Google com outros navegadores de busca. Uhum. Então, tipo, vai com o Bing, né, que fala? O Bing, Enfim, Yahoo, essas Yahoo. coisas. E seria interessante já ter pesquisas que fazem com as mídias sociais ou outros sites, porque, por exemplo, se for pegar, acho que, como você está contando o caso do TikTok, assim, pode até ter algo um pouco mais bem distribuído, né? Questão de pesquisa, a gente vai pegar Google, YouTube e TikTok, até porque, enfim, YouTube ainda é Google, né? Porque é a mesma empresa. Mas mesmo assim, né? São diferentes plataformas, entre aspas. É interessante esse ponto, né, que você trouxe. Sim. E agora, entre 2021 e 2022, você foi presidente do Conselho Municipal, né? Te corrijo o nome se eu estiver errado, então, da Política Cultural em Mogi Guaçu. Exato. Qual foi seu papel ali dentro? E também, sempre aproveitando fazer a conexão com comunicação, como que isso pôde ainda também te agregar dentro da sua carreira? Eu fui eleito em agosto de 2021, Eu li essa parte, é 90 e poucos por cento, né? 91% dos votos. 91%. E depois, em outubro, nós tomamos posse e eu fui eleito por uma cadeira voltada para a área de comunicação. Outubro de 2021, né? Isso, 2021. Certo. Então, agosto de 2021 fui eleito. E aí, outubro de 2021, a gente tomou posse. Quando com todos nós tomamos posse como conselheiros, nós precisamos eleger um presidente. E aí vem outro número recorde que é eleito presidente com 100% dos votos dos conselheiros. Uhum. Então nós começamos o mandato da presidência com uma aliança com todos os conselheiros. E porque nós tínhamos conselheiros que eram indicados pelo poder público e nós tínhamos os outros conselheiros eleitos. Então nós tínhamos um relacionamento pleno e transparente com todos os conselheiros, tanto os indicados, tanto os eleitos. E aí nós tivemos um papel ali, que eu fiquei até março, depois, e por questão profissional, eu escolhi não continuar. Mas o nosso papel foi escrever o Plano Municipal de Cultura, que vai permear o processo, a gestão cultural de Mogi Guaçu por 10 anos. Então a gente teve uma missão bastante grande, onde a gente define porcentagem do repasse das verbas municipais para o Fundo Municipal de Cultura, que é um financiador importante de cultura. A gente introduziu debate sobre cultura digital, que permeia também a área de comunicação. E aí a gente foi construindo esse escopo de tudo que estaria presente. A gente apresentou isso na Câmara Municipal para os vereadores, transmitido para a cidade toda pelas redes da comunicação, e das redes da Câmara Municipal. Isso me gerou um dos maiores prêmios que eu pude ter, que foi receber uma carta do seu Wildes Bruscato, que ele é um dos compositores do hino da cidade. Os compositores do quê? Do hino da cidade. Do hino da cidade. Então, quando o seu Wildes, que é advogado, e ele é um regente, ele é um maestro dos mais tradicionais lá da região, e ele compôs toda a melodia. Então, a minha surpresa é receber das mãos do secretário uma carta do coautor do hino municipal, agradecendo tudo que nós estávamos construindo, e em especial a minha pessoa, tudo que eu estava construindo pela cultura da cidade. Então essa carta eu guardo ela com um extremo carinho, porque ela foi um dos meus maiores prêmios que eu recebi. Para mim vale mais que qualquer leãozinho que o pessoal ganhou lá fora. Para mim é o meu mimo, que eu fiquei muito feliz. E a gente teve essa missão. Quando eu saio da presidência, um amigo muito próximo, que é da área de produção, assume a presidência, que é o Bruno. E aí ele continua uma negociação com os vereadores que eu vinha fazendo pela aprovação. E aí no dia da aprovação eu retorno só para aparecer na foto e ficar ali com o pessoal registrado, ficar né? registrado. Aguardamos ali depois a promulgação, toda a assinatura do decreto. E
mas foi uma experiência legal. Então, os próximos 10 anos, a cultura passa por esse trabalho, a gestão da cultura em Mogi Guaçu passa por esse trabalho que a gente fez nesse período. Pô, que bacana. Muito massa, muito massa. Mó responsa, né? E conseguiram fazer num período relativamente curto, né? A gente aproveitou muito Pra... de que outras, assim, o conselho lá ele tentou existir muitas vezes. Então nós bebemos muito da fonte de outros conselhos anteriores. Então é um trabalho que foi feito rápido, porque nós não tivemos o ego que a gente brinca, a gente não teve o ego de querer rasgar tudo que outras pessoas fizeram. A gente quis Sim. agregar, a gente conversou com muita gente que já tinha passado por aquele processo que nós estávamos passando e que infelizmente não conseguiram aprovar o plano. Então tinham versões anteriores escritas que não foram aprovadas. Então a gente trouxe muito dessas versões, fizemos as devidas atualizações, porque o mundo mudou entre 2014, se eu não me engano, que era a última versão, e 2022/23, que era quando a gente estava escrevendo. Sim. Então a gente trouxe as devidas atualizações, incorporou novas coisas, mas a gente nunca descartou nada do que outros conselheiros, outros artistas contribuíram antes também. Cara, isso é um ponto muito importante, né? Não só foi importante aí pro projeto, né? Desenvolvido, né? Que você contou aí. Mas acho que é importante pra gente como sociedade, como comunicador, como comunicadora, assim, ter esse lance. A gente vê muito em questão de governo, né? Que se a oposição entra em seguida, em grande parte rasga, né, o que o outro estava fazendo. E nesse caso aí, né, você falou, pegou, colaborou, né, não rasgou, enfim, trazer esse lado mais de cooperação, de colaboração e menos de competição, né, de tipo, enfim, talvez nem lê, nem sabe, nem se informa direito que a pessoa produziu, e aí você, não, descarta porque é o outro lado, é o oponente, mas enxergar dessa forma como vocês enxergaram nesse caso, né? E eu acho que fazer isso também aplicar para outros casos é muito importante para a gente poder se desenvolver, né? Não só como o projeto ali em si, né? Mas de forma geral, né? E acho bem legal você ter trazido isso. Então, eu acho que aumenta a chance de um projeto ou de qualquer iniciativa dar certo, né? Independentemente da proporção ou do âmbito. Esse negócio de rasgar o que os outros fizeram, eu deixei pro Igor adolescente, eu era birrento lá. Depois de um tempo a gente aprende que se a Sim, gente não colaborar, a gente tropeça e às vezes não levanta. sim. Então é bom ter essas parcerias sempre, entender o papel de outras pessoas envolvidas no projeto. E que nem sempre a gente tem que aparecer como uma estrelinha do rolê. A gente, de vez em quando, pô, as outras pessoas Sim, fizeram, vamos trazer, não faço questão de assinar nada. O legal é a colaboração mesmo. A gente está. Quando a gente colabora, um projeto, desde o projeto de comunicação, tanto nesse caso, que era um projeto de lei, a gente vai cair na seguinte questão: sozinho eu não vou dar conta. sim. Então é bom ter essa visão de trazer equipe, de participar do processo, sempre trocando figurinha e afins. Eu acho que isso demonstra da gente, assim, maturidade, né? Uhum. Você falou do Igor adolescente, eu acho que quando a gente não adota essa postura mais cooperativa, né, colaboradora e tal, e sim o contrário, né? A gente chega como somos adultos cheios de adolescência, assim, são Sim. adultos adolescentes, né? Então, enfim, é muito legal ter sido trazido esse caso. E eu vou fazer aqui um, um gancho com uma outra parte, que é a parte que você vem trabalhando mais recentemente, atualmente, né? Há quase um ano você vem lidando mais e mais com planejamento, Sim. né? E aí eu quero que você conte então como que você chegou, né, nessa fase que você está aí atualmente e como você se preparou para isso e se prepara mesmo no dia a dia para desempenhar esse papel. O primeiro planejamento que eu vendi, eu não sabia fazer planejamento. Planejamento que o quê? Eu Que você vendi, vendeu? eu não sabia fazer. Ah, tá. Então eu tive um período recorde de ter que aprender a fazer o planejamento. Aham. Então, só que para minha sorte, eu tinha uma bagagem. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, ó, existe um processo que eu consigo seguir aqui, que está pré-definido, mas a minha bagagem ela vai me ajudar a ter visões diferentes. Até que deu tudo certo, não foi um. Eu tinha as devidas noções do que eu estava fazendo, mas eu nunca tinha feito um planejamento. Então eu nunca tinha. Eu vendi, não, eu ia avisando o cliente sempre. Ele disse, olha, nunca fiz um projeto como esse, mas eu gostaria de executar. E aí a gente fez um processo que ficou bem legal. E aí, na verdade, 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos que eu
que eu olhei esse material que lá atrás eu tinha produzido, uns 4, 5 anos atrás, e falei, olha, acho que agora dá para desenvolver mais. Então eu comecei a fazer um desenvolvimento, eu criei um método meu, onde eu tenho o meu processo de pesquisa e análise de concorrente, pesquisa e análise de oferta. Então eu criei um método meu, mas bebendo muito das fontes de outros profissionais que eu fui trabalhando que são da área. Então eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar com profissionais que são focados só em planejamento há mais de 10 anos e que eles orientaram os meus trabalhos. Uhum. Então, isso foi uma coisa que foi aperfeiçoando e criando até um toquezinho. Então, hoje eu tenho um processo, que ele é uma receita de bolo ali que eu gosto de seguir, trocando os ingredientes, lógico, porque cada empresa é uma empresa. Não adianta achar que a gente vai entregar o mesmo projeto para 5 empresas e todo mundo vai ficar feliz. Uhum. Então, a gente foi fazendo esse desenvolvimento. E aí, contando muito com essa bagagem, de tudo que eu já pude passar, e passei muito novo, para poder entender, por exemplo, uma questão de comunicação que é ligada com o governo. Participei em 3 experiências de relacionamento com o governo, como presidente do conselho, como estagiário e como funcionário. Como, por exemplo, a questão de agência. Passei por algumas agências antes de ter a minha. Então, eu entendo como funciona o fluxo de agência. Então, no planejamento hoje, eu levo em consideração como que vai ser esse fluxo dentro da agência para execução. E eu tive a oportunidade de trabalhar no marketing interno de 2 empresas. Uhum. Então, eu também sei como que é do lado do cliente eu saber esse planejamento e de como que o cliente precisa se organizar para executar. Então, hoje eu tive essa planejamento em si, ele é um caminho que a gente vai perdurar, vai correr um tempo. Ele pode ser para uma campanha específica, ele pode ser para um negócio no intervalo de 5 anos, de 1 ano, vai depender do qual que é o objetivo daquele planejamento. Mas aí as experiências prévias que a gente tem, o ouvido empático de entender o momento que o cliente está, e saber o quanto que o cliente pode gastar naquele planejamento na execução, e principalmente se despir da vaidade de achar que a gente, por ser comunicador, por ser publicitário, por eu saber fazer planejamento, que eu tenho que indicar para o cliente o melhor caminho ali na hora que ele está me contando o que ele Sim, acha. sim. Ali a gente tem que se despedir de vaidade, porque ali a gente tem que ouvir o que o cliente está Atentamente. entregando Sim. de informação. Porque de repente ele vai me entregar uma informação do mercado que eu não tenho essa visão. E essa informação do mercado vai mapear toda uma vertente de planejamento que se eu não ouvir, eu vou tirar a essência do negócio dele. Sim. Então, o planejamento ele é muito disso, ouvido ativo, se despide de vaidade e abarcar as experiências anteriores. Se a gente não fizer isso, né, compromete de forma quase que integral a qualidade do trabalho que a gente vai entregar Exato, ali depois, né? exato. Então, o que a gente está gerando, querendo ou não, um documento que vai ser seguido pela equipe de design, que vai ter um KV para ser seguido, que vai ter uma orientação do planejador para a construção do KV, que vai ter ali uma análise de métricas que os profissionais de social media vão seguir, para saber o que eles precisam melhorar e como que eles vão ser metrificados pelo sucesso do planejamento. Então, isso tudo a gente olha assim, poxa, não é só criar aqui uma estratégia A ou B, a gente tem que ter opções ali que levem para o melhor planejamento, né? Então, eu gosto de terminar os planejamentos, eu não tinha esse costume, mas durante o processo, aprendendo com profissionais mais experientes que eu aprendi a gostar de terminar meus planejamentos com uma listagem das métricas que serão avaliadas. Uhum. Então, por exemplo, a gente vai medir o sucesso dessa campanha ou desse planejamento baseado na entrada de leads, é baseado no aumento de vendas, o sucesso é baseado em seguidor. Qual que é o sucesso? Seguidor é um negócio que eu não gosto muito de basear, porque eu falo que é métrica de vaidade, né? Uhum. Pessoal, Com certeza. então, mas no geral, a gente vê muito, a gente mapeia quais serão as métricas que nós vamos escolher para metrificar o sucesso daquele planejamento também, para não ser um negócio que acaba na entrega, né? Um Sim. planejamento bom, ele não acaba na entrega, ele continua na entrega, né? Então Uhum. é isso. E isso não pode ser estabelecido de forma unilateral, né? Não. Tipo, eu tenho conhecimento aqui de comunicação, de planejamento, e aí adotar o que você falou, né, que não pode ser adotado, né? Não ter a escuta ativa, né? O ouvido empático, né?
E tem que ouvir o lado do cliente, principalmente, outros lados necessários para poder agregar. Pensando, por exemplo, planejamento, eu tive a oportunidade de planejar para empresas de tecnologia e agora para uma bruxa. Uhum. Não é a mesma coisa. Com certeza não, né? Entende? Então, se eu não Realidades bem diferentes e Exato. contextos bem diferentes. É um contexto que eu tenho. Por exemplo, o caso da Dani, que é a bruxa que eu atendo, eu tenho que levar em consideração que a renda que ela gera dos cursos, além de ser a renda da empresa, também é a renda que é familiar. Já no caso de uma empresa de tecnologia, dificilmente a renda familiar é aquela renda geral das vendas. Então a gente às vezes precisa até entender se o planejamento, por mais lindo que seja o planejamento, se vale a pena fazer aquela venda de alguma estratégia que eu vou gerar um desgaste financeiro muito grande logo de cara, que vai atrapalhar o andamento da empresa, do cliente. Uhum. Então, às vezes, até o momento de propor uma ação precisa ser verificado. Com certeza. Sim. Eu quero até que vocês me usem. Você falou assim que bebe de várias fontes, Uhum. né? Muito das suas experiências aí também para executar cada planejamento. Eu quero que vocês me usem detalhes assim sobre quais fontes, né? De quais fontes você bebe, onde que você geralmente costuma buscar. Não precisa se tiver algum segredo, não precisa revelar, mas os principais, assim. Enfim, você pode citar se são as experiências mesmo, a parte mais empírica, que você já lidou, que você pôde observar aí do que você vivenciou. Se são livros, se são cursos, qualquer outra coisa aí. Conversa com o cliente mesmo, com cada um. Eu gosto de errar com o erro dos outros. Você gosta do quê? Eu gosto de errar com o erro dos Ah, outros. errar com. Então, o que eu faço? Tendo a oportunidade, eu trago alguém para conversar. Eu gosto de Uhum. debater os planejamentos que eu estou fazendo. Porque aí eu trago um outro profissional de comunicação que passou também pela área de planejamento ou por alguma área similar. Quando necessário, a gente paga ali uma horinha do profissional como uma mentoria, Sim. mas eu esmiuço o planejamento todo e recebo a crítica de volta. Eu gosto que o planejamento que eu estou construindo não gostava, fui aprendendo, Hum. mas que o planejamento que eu estou construindo ele tem que ser massacrado. Uhum. Porque só aí eu vou chegar, se não na perfeição, no mais próximo do que ele precisa ser para ser Tem o realizado. papel ali do advogado do diabo ali, né? Exato. Então, o meu segredo maior é esse no Uhum. planejamento hoje. Então, eu adoro pegar, tirar um profissional, tipo, apresentar, e eu apresento no ânimo, no máximo do tesão envolto no projeto. E aí eu preparo o lombo, que aí é o momento que vão vir as críticas, e essas são as críticas que são fundamentais para a construção. O meu maior segredo hoje é esse. Mas tem uma questão ali de leitura, leio muito sobre estratégias, leio, consumo, eu assino newsletters semanais, diárias, mensais, de diferentes veículos para consumir dados e informação. Uhum. Então, hoje, por exemplo, eu recebo newsletters de pelo menos 15 empresas Caramba. que fazem apontamentos de análise de nichos diferentes em plataformas diferentes. Uhum. Então, isso me dá uma base do tipo, pô, vou ter um projeto aqui para planejar que ele é ligado à área de saudabilidade, saúde. Então, eu tenho aqui Uma algumas referência, né? métricas já de números que são desse setor que chegam para mim. Por enquanto, eu não tenho nenhum cliente dessa área, mas no momento que chegar, eu já estou consumindo algumas informações. Sim, sim. Então, o meu grande segredo é colocar tudo que eu estou fazendo para ser criticado. Isso é um processo que dói. Pensa num trem que dói. Ninguém gosta de ouvir crítica, né? Né? Ninguém Enfim. gosta e, assim, pagando ainda, que às vezes a gente tem que É, pagar o custo. então. Então, assim, eu ouço a crítica e ainda pago para isso, né? Aham, É que nem, é pior que fazer terapia. Você sai chorando mais do que na terapia, às vezes. aham. Mas aí você às vezes tem que sentar. Uma vez eu brinquei, eu fiz um planejamento, te apresentei para um profissional que ele tinha mais de 20 anos como experiência como gerente de produto, marketing de produto, extremamente específico, era um lançamento de produto. Eu virei tudo bicudo, assim, o que aconteceu? Eu tô triste, ele rasgou o planejamento inteiro. Só que eu tinha uma base de onde começar de novo. Que eu já sabia o que estava bacana e eu sabia o que precisava ser corrigido. Então eu comecei a pensar no storytelling também no planejamento. Então, qual que é o caminho que ele vai seguir até o final dele, né? Para ser algo envolvente, para o cliente entender cada etapa, que não é etapa desconexa, que o YouTube está conectado com o Facebook, que o Facebook ele ainda é importante porque
por causa de tal persona, e a gente vai usar tais palavras na comunicação. Então a gente faz um processo bem bacana hoje de planejamento, mas a gente, para criar esse modelo, eu brinco que o planejamento é diferente de todo mundo, porque foi algo que eu fui criando baseado nessas experiências. Mas eu acredito que cada um tem um planejamento diferente de Sim, todo de mundo. todo mundo, né? Porque a gente baseia muito nossa faz parte da experiência humana, né? A gente baseia o nosso fazer nas nossas vivências. Uhum. Então, hoje eu tenho esse método de muita pesquisa, muita leitura, receber muita informação, digerir essa informação às vezes, e no final de tudo, ainda antes de entregar para o cliente, me disponibilizar para ser xingado. E Uhum. aí, porque é melhor alguém me xingar antes que o cliente me xingue. Sim, com certeza. Então, tem esse processo que a gente que tá desenhando e que um dia talvez chegue a ser perfeito, mas duvido muito. Ah, mas é muito legal isso que você trouxe, de pagar pra ser criticado, de certa forma, né? E eu nunca fiz isso assim, né? De forma direta, aberta, assim. Mas uma das coisas que eu mais cobrei, né? Por onde eu passei, né? Pelas empresas que eu tava entrando, principalmente. Cobrei não, cobrei e perguntei, né? Tipo, feedback, né? Se há e se sim, né? Com que frequência. Porque esse lance, tipo, a gente trabalhar e quase não ter feedback, né? Como que a gente vai desenvolver, né? Como que a gente vai melhorar? Por mais que a gente já possa entrar no nível lá em cima, né? Mas sempre tem margem para melhorar. E se parar os feedbacks ou as críticas, o que você tava lá em cima em algum momento, você vai cair. Exato. Porque muita coisa muda, né? E praticamente tudo muda, enfim. Então era uma coisa que eu sempre insisti, assim, em questão de feedback, porque eu quero ter capacidade para me desenvolver, não só por mim, com uma autocobrança, né? Para ter essas outras visões. Eu achei bem interessante você falar dessa parte aí, de pagar para ser criticado, que é difícil, mas é igual você falou, a parte de terapia piorada até, né? É a terapia piorada. Porque às vezes você sai dali pra terapia, pra resolver o que você. Sabe, tipo, porque você Sim, começa a duvidar. Do nível. Eu duvido que eu sou um bom profissional depois que eu ouvi sim, aqui. Você então, mexe começa. com a autoestima, né? Então ali é um processo que faz parte do meu processo. Mas, por exemplo, se a pessoa tem uma síndrome de impostor, não faça isso. É, Porque eu tive uma síndrome de impostor gigantesca que eu demorei pra entender que eu realmente era bom no que eu tava fazendo. E aí foi onde eu decolei, talvez, na carreira, de falar assim, pô, eu tenho uma carreira. Que antes sim, disso era, cara, será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô fazendo certo? Será que, pô, será que eu vou trazer resultado? Eu sempre tive muito isso. Hoje em dia eu tenho muito de, pô, vamos testar. sim. Né? A gente não sou aquele cara do vamos resolver, porque às vezes não resolve, mas Uhum. vamos testar, vamos ver o melhor caminho. E isso vem muito dessa maturidade de às vezes se permitir ser criticado. Sim, E- é bom você falar isso, né? Eu vou usar uma frase, mas vou tentar explicar, né? Pegar uma frase ruim até, tipo, não é pra todo mundo se expor a isso, né? E Não, não que, tipo, é uma coisa de elite ou só algumas pessoas mais capacitadas, mas é a fase de vida também, né? exato, Então, você pode ter, sei lá, 15, 20, 30, 40 anos, mas se você não tá acostumado a lidar com isso ou tem dificuldade, não se abre pra lidar com isso por exato, enquanto. Desenvolve outras áreas, desenvolve aí o seu interior, seu autoconhecimento, seja o que for, para aí depois, lá na frente, você se abrir para isso, e, né? exato. Ter a firmeza, enfim, mas a confiança de se expor para esses momentos e conseguir evoluir ainda mais, né? O... É até curioso, eu tô fazendo um curso, né? Faço frequentemente, enfim, ainda mais agora. Ainda mais agora não, né? Já desde a pandemia, principalmente EAD. E eu não sei se você conhece, é um produtor de conteúdo que chama Luigi, o, Luiz Verso, o Heitor conhece, sim. maravilhoso. O... É o único youtuber que eu assisto todo dia. É? Todo Ele é dia, bom. eu às 10 da manhã, se não tiver uma live do Luiz, meu dia não começa. Eu assinei o. Queria falar de aulão, né? Aulão Aham. de conteúdo. E eu vi o vídeo. Qual que foi? Não sei se foi lá, 4, 5, uma coisa assim, uma das primeiras, né? Ele tem mais de 40, se não me engano. E ele fala de tipo. Não sei, acho que o tema central ali de uma aula específica dele é tipo. De conteúdo, 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 né? Então ter frequência e tal. E fala, tipo, meu, se flopar, né? Que é tipo, não deu certo, não engajou, não teve alcance. Testa, vai testando. Não tem vergonha de flopar. Ele falou assim, né? Eu mesmo já tive um monte de coisa que flopou, que eu tentei em live, tentei em vídeo de Instagram, de YouTube.
Mas vai testando, vai. Uma hora vai dar mais certo do que errado. Sim. Você vai aprendendo com isso. E é bem importante, né? A gente tá. Então, tipo, por exemplo, você quer trabalhar com internet, produzir conteúdo, publicar, meu, vai testando. Por mais postei algo que achei que ia bombar, sei lá, teve 10 curtidas, 50 de alcance. As redes, elas premiam a constância. É, Então, assim, o Luigi ele é perfeito quando ele traz esse aspecto. Nas lives dele, eu sou dos birutubers, é ele que ele fala. ele fala, é o cara da Twitch, né? É o Eu cara não, que eu vê não no sou, eu YouTube. não sou do Eu chat também. tóxico, eu sou do Eu birutuber. também. É. Mas o Luigi é fantástico nessa análise. É um profissional que também passou por muita coisa, né, dentro da Sim, eu tenho comunicação. 15 anos já de Ele internet, pelo passou, menos. ele passou por blog, uma coisa que eu não passei por blog. É começo ali da internet, né? Começo, né? Entre aspas. Mas é bem interessante, porque ele fala assim também, outro ponto, né? Vamos discutir agora. Não, mas focar aí que você tá mencionando, obviamente. Que agora até esqueci. Ah, que o público decide se o seu conteúdo é bom ou não, né? E que também é necessário fazer conteúdo raso, porque quem tá na internet dificilmente vai lá. Se ela quer, obviamente, né, um conteúdo mais aprofundado, e tal, ela vai buscar ali dentro. Então é bom ter as duas opções. Sim. Mas em certos momentos, ou em boa parte do momento, é importante você fazer o conteúdo raso mesmo, um conteúdo mais rápido de ser consumido. Porque é o que a internet também entrega bastante, né? Favorece. Principalmente quando a gente fala de um conteúdo que ele. Um produtor de conteúdo que tem condição de aprofundar esse tema. Uhum. Uma pessoa, ela não vai começar a te seguir porque você foi extremamente especialista e usou termos técnicos durante uma live. Não, tá difícil, Não né? vai De ser. atrair muita gente assim. Talvez você passe por um processo de transformação dessa pessoa se ela te conhece num primeiro momento, que ela não conhece nada sobre aquilo, ela recebe o conteúdo mais raso, topo de funil, É que e ele ela vai fala. passando por dentro do funil até ela olhar e falar, cara, eu realmente me identifico com esse cara. Uhum. É um processo. Então, produzir conteúdo raso é essencial. Sim. Então, até no meu perfil tem que voltar a fazer isso, mas eu fazia muito conteúdo que começava. Você sabe o que é B2D? Você Uhum. sabe o que é uma newsletter? Você sabe o que é tal coisa? Cara, é conteúdo raso. Sim. Mas se alguém não sabe o que é, esse cara ele vai parar, vai assistir meu vídeo e falar: porra, eu quero saber o que é. Numa explicação rápida, em um CTA para essa pessoa me chamar e eu explicar para ela, de graça. Sim. Porque naquele momento eu não queria vender curso, até hoje eu não quero vender curso, Sim. mas eu queria gerar uma conexão entre quem estava recebendo meu conteúdo, que podia ter interesse, e a figura de quem estava comunicando, porque nesse caso eu não tinha uma presença digital a ponto das pessoas já olharem, bater o olho e falar, cara, o Igor é especialista nisso, então eu vou seguir ele por causa disso. Não. Então eu preciso que as pessoas me conheçam também. Sim. Sim. E daí, às vezes, passar por esse processo. Preciso voltar a gravar. Acho que o podcast vai me animar a voltar a gravar. Mas, Espero que sim. O, o, pegando esse ponto que você falou, tipo, acho que até o vídeo começou, não sei se foi na aula dele ou algum vídeo X dele, ou também, não sei, algo que eu vi em outro lugar, que fala, tipo, de certa forma não existe mercado saturado, né? não. Porque, por exemplo, tem gente nascendo, chegando no ensino médio, chegando na internet, ensino superior, no mercado todo dia. Então, no mercado específico, seja o financeiro, tecnologia, inovação, de educação, qualquer outra coisa, história, enfim. Então sempre vai ter gente entrando ali, né, sendo o leigo ali. Não Exato. sabe nem se tem interesse naquela área ainda, mas descobre, né, por internet, principalmente agora que é o principal meio, né, nosso. E então é bom a gente investir nesse conteúdo raso ou básico, né, pra, igual você falou, né, o topo de funil, né, pra Sim. ela entrar ali, te conhecer a empresa e depois ficar lá mais tempo. Eu até fico pensando nisso, no mercado saturado, muito com inglês. Ah, eu já falei de verbo to be. Repete, fala todo ano, todo mês, porque sempre vai ter gente que ainda não sabe o que é verbo to be, que é algo, Exato. entre aspas, dos mais básicos, se não o mais básico, do inglês. Então você tem que, eu já expliquei lá no começo, agora eu tô na parte mais avançada, né? Enfim, tem Você que. esquece e aí é o erro da gente deixar de conquistar novos públicos, né? Mas. Sim. Isso faz parte também, né, É, obviamente, do planejamento, né, que a gente tá falando, né? De lidar com essa diversidade aí, seja de um conteúdo mais básico, mais raso,
mais avançado, mais É aprofundado. que às vezes a gente acha que planejar ela é uma linha. A gente fala, principalmente quando a gente pensa em storytelling. A gente acha que planejar é uma linha. Que ela Uhum. começa aqui e ela termina lá. Principalmente quando a gente vai falar de um planejamento estratégico com uma empresa, a gente está falando de algo que ou ele é cíclico, que ele volta. Não, eu faço todo o processo aqui de comunicação Sim. com esse cliente até receber o cliente e recomeço para o próximo cliente. Ou a gente vai ter um processo de comunicação que ele é como se fossem vários trilhos de trem saindo do mesmo lugar. Uhum. Só que cada um vai para um lado. Então, eles começam paralelos e vão abrindo, vão chegando novas estações. Então, planejar a comunicação ela não é uma linha reta. Uhum. Nem tem como ser, né? Não tem. Tem que fazer ajuste, tem que adaptar, não tem como. Ah, o projeto, o planejamento que a gente estipulou em janeiro de 23 não sofreu alteração alguma na nossa experiência até o fim do ano. Cara, que empresa fantástica. Me indica ela que eu quero atender. É Que eu, prever o futuro, os é, números da loteria, tudo, né? É muito difícil, mas pode fazer a questão de dados ali, né? Da porcentagem do que foi aproveitado, que foi conquistado, né? E, enfim. Eu quero que você conta aí, dentro da sua, aí da sua rotina mais recente e atual de planejamento, quais que você identifica como os maiores desafios, né? Dentro da sua vivência aí, ou enfim. Os maiores desafios primeiro, depois a gente vai para um outro lado, né? ouvir. É o maior desafio hoje. Que é o que você falou do ouvido Exato. empático, né? Ele é um dos maiores desafios que a gente está acostumado a fazer. Falar, falar, falar. A gente quer falar. A gente quer isso, eu passei por isso. Quando eu tinha sido de impostor, eu queria falar o tempo todo para provar que eu sabia. Depois que a gente aprende que a gente não tem que provar que a gente sabe falando, o negócio fica mais legal. A Uhum, gente muda um pouco de figura. E é um processo de maturação do profissional. Né? Então, hoje eu me vejo com 25 anos, muito mais profissional do que eu com 19. uhum, Mas com 30, obrigatoriamente, eu tenho que estar mais profissional ainda, eu tenho que vou ter outras bagagens. Mas quando a gente não faz esse exercício de ouvir, a gente perde o principal, a gente perde o feeling do projeto. Então, se a gente, é o maior desafio porque a gente está nessa. Às vezes a gente quer provar tanto que a gente sabe, sim. e às vezes o planejamento ele vem pré-contrato de execução. Às vezes só o planejamento é contratado. E às vezes a gente comete alguns erros de ficar tentando vender durante o planejamento. E Uhum, aí a gente quer falar muito de dá para executar. Aí a gente perde a linha, a gente perde o uhum, que a gente está, o objetivo principal. Então esse é o principal desafio. E o segundo grande desafio quando você está fazendo um planejamento, pelo menos para mim, é você vender a execução disso. Que é uma coisa que a gente não pode fazer nas entrevistas. Porque uhum, nas entrevistas está ali para ouvir o cliente. uhum, Mas na apresentação, por exemplo, desse planejamento ali finalizado, a gente pode apontar e, olha, esta parte do planejamento, nós, caso seja do interesse de vocês, nós conseguimos atendê-los da seguinte forma. Então a gente dá ali um CTA, ali, dá uma abertura, um gancho para que essa empresa peça também um orçamento para execução. De repente, se a gente não abre, a empresa naturalmente já pede. Mas, se possível, a gente precisa separar muito esses dois momentos. sim. Então, para mim, hoje são os grandes desafios, porque planejamento hoje é o carro-chefe da Azul. A gente vende contratos, às vezes, só de planejamento, e para depois do planejamento a gente tentar vender o escopo. Então, hoje é uma coisa que, poxa, faz parte do nosso processo de venda, às vezes. Sim. E aí a gente tá nesse processo de separação. É um desafio que eu ainda tô. É o desafio pro Igor de 30 anos avaliar qual que foi o processo. Mas eu ainda tô fazendo essa separação. E é um desafio que dói um pouquinho, porque às vezes a gente sente que a gente tá perdendo a venda, tá perdendo. Só que ali não é venda, a gente precisa entender isso às vezes. Sim. É o caso do menos é mais também É, e o que você falou aí, né? É engraçado porque, por exemplo, eu identifico. Eu tive um processo de vida, assim, né? Pessoal e profissional meio diferente. Eu achava que tudo dava pra ser mostrado nas minhas atitudes, né? Ou no que eu fazia. Então, tipo, eu fazer um texto, fazer qualquer conteúdo, eu falava, meu, não preciso me vender falando, eu sei fazer, eu sei isso, eu sei aquilo. Eu vou fazer, a pessoa vai, como fala, naturalmente
perceber que eu sei, que eu sou bom, entre aspas e tal. E em boa parte das vezes eu me ferrei, porque eu não fazia esse processo de falar, né? Eu ficava me vendendo ali pela produção, mas enfim, na hora de falar, de mostrar que eu conhecia não só na parte de, por exemplo, da produção de texto, pegando um exemplo, né? Pode ser em outros casos ali também que eu já tive experiência. Mas é importante, né? Desenvolver os dois lados. Então, porque um complementa o outro, né? Então, se uma pessoa já tem esse lado de falar, se vender muito bem, ter o marketing pessoal desenvolvido, aí é bom que ela Sim. desenvolva o ouvido empático, né? E vice-versa também. Eu vi uma perda de venda uma vez que eu fiquei tão triste. Que a, Você viu o que? Uma uma perda perda? de Perda venda. de venda. A empresa virou e falou assim, o cliente, contratamos aqui uma agência para desenvolver as embalagens. Por que vocês não desenvolveram aqui? Vocês nunca me contaram que vocês sabiam fazer embalagem. Sim. Entendeu? Às vezes a gente precisa lembrar o cliente de todas as coisas que A a gente gente supõe faz. umas coisas que a gente não falou e você tem que falar que E- é aquilo até que no programa com o do William a gente falou que em certos momentos o óbvio precisa ser dito, porque para outra pessoa provavelmente ou possivelmente não é o óbvio. É, Então você tem que mostrar. E, exato. achei que ficou evidente que eu sabia fazer isso e você não veio. Não tava, não tava evidente. E o curioso de você ter falado ali também do desafio, né, de ter essa escutativa, ouvida empática e tal, é que conforme a gente vai tendo mais experiência, agregando mais conhecimento, tendo a rotina e tal, a bagagem, é difícil tipo, de voltar essa casinha, né? Uhum, Porque, de certa forma, o ego quase que inevitavelmente aumenta, né? Você, vou agregando mais conhecimento, sim, sei do que eu tô falando, eu sei do que eu tô vivenciando, e aí você voltar, né? Não, eu tenho que lembrar que eu tenho que escutar, né? Não, sim. não é só tô aqui na iniciativa e tal, mas também de parar um pouco e observar meio de fora, né? Então realmente é um desafio, acho que tem que ser um desafio para todo mundo e lutar para que a gente desenvolva a partir disso, né? Exato. Bom, essa parte eu ouvi, na verdade, até nas relações pessoais, se a gente for parar pra Com pensar, certeza, com certeza. é a parte mais difícil, sempre. Se, como um relacionamento vai dar certo se você não tem esse ouvido empático, né? Exato. Qualquer um, de família, de amizade, enfim. O... Você tem mais uma coisa para pode, por exemplo, se você quiser citar os cases principais assim que você tem mais orgulho de planejamento que você desenvolveu ou está desenvolvendo até hoje, por favor. Eu ia para outro ponto, mas eu quero que a gente encerre, entre aspas, a parte de planejamento para ir para depois aí, mais duas, três perguntas. Tem alguns que eu brinco que eu não posso usar porque foram desenvolvidos dentro de agências parceiras, É, porque às vezes acontece isso na comunicação, a pessoa não entende que às vezes, é. eu tenho agência tal e agência tal. Às vezes a agência 2 vai contratar a agência um para fazer. Uhum, Então, já aconteceu isso muito comigo. Em alguns projetos, infelizmente, eu não posso trazê-los a público por uhum, conta disso, sim. mas eu tenho um projeto que está rodando, que é o da Magia de Bruxa, que foi o projeto que está mais me dando orgulho de ver em execução. Nós fizemos um planejamento durante um mês, nós tivemos 5 reuniões, a última delas foi presencial, em São Paulo, a gente foi, acompanhou, e nós estamos terminando um desdobramento de branding, né? Estamos pensando aqui comunicação geral, a gente está pensando lançamento de novos cursos, a gente está pensando uma questão mais voltada ali para saque e atendimento. Então a gente começa a pensar muitas coisas, muitos desdobramentos. E a magia de bruxa eu brinco que ela é o que me dá mais esse carinho, porque, claro, tá sendo muito bacana desenvolver, mas é porque ela foi a cliente zero da Azula. Uhum, Então, quando eu fecho a magia de bruxa, foi quando eu ligo para minha sócia e falo assim: olha, temos um cliente, vou largar tudo e vou investir nessa empresa. E aí foi onde eu pedi demissão, comecei a focar na magia de bruxa, como primeiro cliente, já era o único cliente. Cara, deu 2 semanas, nós já tínhamos mais 2 clientes, mais uma semana nós tínhamos mais 2 clientes. E a gente foi criando ali um processo bem bacana de empatia com o cliente. Tanto é que hoje ela me manda mensagem: eu tô no aniversário do meu filho, olha como meu filho tá. A gente virou amigo. uhum, Então, dadas as devidas proporções, eu acho que tem que ter limite sim entre cliente sim, e o profissional que está atendendo, mas muitas vezes a gente tem que se permitir ter essa abertura também de amizade, porque foi um projeto que o projeto em si é muito bacana, o projeto em si está dando muito certo, e as pessoas aprenderam a se gostar nesse processo,
Não à toa, o É, marido dela tá entrando como cliente também. não é só um marco, um É, feito profissional, né? Em exato. muitos casos é pra vida. Então a pessoa fica eternamente grata por você e aí essa Exato. amizade acaba se desenvolvendo É o mesmo. momento que ela vai. Ela manda às vezes pra mim, fala assim, Raw, esse mês aqui tá fraco, precisamos mudar. Pô, mais uma vez, vamos ver o planejamento que tá feito, ó, não deu certo, vamos mudar pra cá, quais conteúdos vamos fazer, vamos preparar isso de que jeito, e a gente vai revisitar o planejamento. E aí isso é uma coisa. Esse revisitar é uma coisa que me faz gostar muito desse projeto. Porque me faz. Eu paguei pra alguém criticar esse projeto. E depois eu paguei. Agora eu tô sendo pago pra executar ele. Uhum. Então eu tenho que revisitar e eu mesmo tenho que criticar algumas coisas. Às vezes eu olho e falo assim, cara, o que eu tava pensando quando eu fiz isso? Então eu revisito números, eu revisito estratégia, revisito algumas coisas. Então esse é o projeto que está tendo um alcance muito legal. A gente está falando de 225 mil pessoas que são impactadas nas redes dela Uhum. e com conteúdos que são conteúdos importantes para quem é dessa área, quem quer consumir essa área. Então, esses dias me perguntaram na caixinha do Instagram que tipo de projeto que eu gosto de atender. Eu gosto de todos. Mas os projetos do lado B, igual esse, Uhum. são onde eu brilho o olho e falo assim, cara, acho que dá pra fazer. Eu coloquei uma bruxa no LinkedIn falando de como limpar o local de trabalho. Por que não? Eu tô com isso na minha cabeça que eu quero fazer em algum momento. E aí a gente tá vendo qual que é o caminho pra gente seguir pra chegar nisso, entende? Então, é um projeto que ele é desafiador. Eu gosto de projeto que me desafia. Então, e esse é um dos projetos mais desafiadores pelo contexto, né? Uhum. De não ser um projeto tradicional. A gente está Bem numa. fora da caixinha já em si, É, né? está num Brasil bastante cristão. Então tem o desafio também É uma barreira, né? do perfil nacional que nós temos. Uma maneira de fazer isso que é que as pessoas entendam que não tem problema em ser bruxa. E, então isso é muito, muito legal. A mensagem que ela vem trazendo, que bruxa não é xingamento, e esse tipo de coisa. É um projeto que eu tenho um carinho gigantesco e que eu vou levar ali como grande case durante muito tempo. E lógico, tem alguns outros cases, algumas outras empresas. Por exemplo, a Casa Choque hoje, que é um cliente que está há menos de um mês com a gente. Nós tivemos um aumento de 56% do alcance orgânico na primeira semana de trabalho. Então isso foi uma coisa bem bacana que a gente sentiu. E aí a gente teve, lógico que isso tem que ser mantido agora, a gente tem que ter constância com Sim. esse cliente, a gente vai adotar algumas outras estratégias de mídias pagas, mas o orgânico a gente já começou, tanto é que a gente tinha a previsão de começar a fazer mídia paga daqui um mês. Aí a gente olhou e falou assim, o orgânico já está entregando o que nós previmos para um mês. Vamos já adiantar um pouco esse processo. Então nós vamos demorar 21 dias. Então a gente reduziu 7 dias para iniciar uma nova etapa da estratégia. Vendo cortar pela metade. A gente não é Uhum. maluco. Então a gente foi um outro case que está sendo construído e É. que está sendo bem bacana. Também do relacionamento ímpar com a cliente. A gente foi gravar lá na loja dela, até uma loja física em Mogi Guaçu. E aí aí a gente percebe quando que o cliente vira amigo, né? Aí o filmmaker chega, esqueci o tripé, então vai buscar na frente da cliente. Então vai buscar. E aí a cliente vira eu, né? Desculpa. Aí a cliente, não, tá tudo bem. Funcionário esquece, eu esqueço. Faz. Uhum. E aí ficamos lá batendo um papo, discutindo estratégia. Foi bom, porque a gente discutiu mais estratégia ainda. Então, foi um, foi uma outra cliente que virou uma pessoa com bastante carinho. E é uma empresa que eu sempre quis atender. Desde quando eu conheci ela, porque ela sempre. É uma empresa de 41 anos no mercado. Uhum. É um contexto diferente de se atender uma empresa que está começando. Você pega uma empresa que já tem 41 anos, que ela já tem um renome, que você tem que trabalhar em cima do renome que aquela empresa tem, do histórico de qualidade que aquela empresa já tem, das negativas e positivas que aquela empresa já tem. E mudar ou aumentar uma perspectiva de 40 anos é coisa. É difícil. Então é um outro case bastante interessante que a gente está trabalhando. E que eu tenho certeza que se a gente voltar daqui um ano, eu vou ter números bastante interessantes para discutir desse case. É. Até vou fazer uma pergunta aqui de curiosidade mesmo. Você falou que revisita, né, os planejamentos e tal. Então, assim, o que que o Igor aqui
de quando fez isso, eu tava pensando. Quando você se depara com esses momentos, como que você lida, né? Tipo, não de alto flagelo, assim, mas de tipo, você vai conversar já com sua equipe, você chama o cliente, você deixa para uma oportunidade que talvez seja mais para frente, né? No momento, não é o momento que você viu ali, já é de chamar a pessoa, o cliente, como é que é? A primeira coisa que eu faço é chamar o Otávio, que é meu filmmaker, 4 anos trabalhando juntos. Hum. Falar, Otávio, olha como que eu fui burro aqui. E aí a gente dá risada. Primeira coisa, a gente dá Aí risada. pergunta se você concorda. Aí a gente discute um pouquinho isso, aí eu trago para a equipe. Aí, gente, olha, eu errei nessa análise, ou essa análise estava correta naquele momento, Mas agora já mas não. agora nós temos um novo cenário, que nem sempre é sobre revisitar para Sim, achar o erro. Às vezes é para sim, entender que o cenário mudou. sim, com certeza. E às vezes a gente prevê em alguns cenários, tipo uma mudança. Alguns outros não tem como prever também. Então a gente revisita, entende o que precisa ser mudado e leva para o cliente e fala assim, olha, nós fizemos uma análise naquele momento, nós entendemos que essa análise agora ela é melhor para o momento que nós estamos, diante de tais mudanças, ou o famoso, ó, caguei o pau. Fiz errado, desculpa a palavra. Enfim, fiz errado e admitir erro, às vezes a gente, putz, não posso admitir erro para cliente. Cara, depende, qual que é o nível de interação que você tem com o cliente. Uhum. Se for um cliente que vai olhar para você e falar assim, cara, realmente, isso aqui é um erro que não pode acontecer, rasga o contrato, não que você deva mentir para o cliente, mas tem que entender como você vai transmitir isso. Agora eu tenho amizade com alguns clientes mais próximos, de tomar café, tomar um drink de Mandar vez em mais a quando. real aí. Só, seguinte, errei, Sim. ou ó, o cenário mudou, e nós temos essa condição aqui de corrigir essa etapa. E só que normalmente isso para a gente é mais tranquilo, porque a gente faz esse revisito do planejamento antes da nova etapa. Então a gente metrifica o sucesso da ação anterior, vê se deu tudo certo e revisita para ver se o cenário é o mesmo. Então é algo recorrente para a gente revisitar o planejamento na Azula. Então não aconteceu de, pô, errei pra caramba aqui. Sim, sim. E abrir essa conversa quando é identificado é muito importante porque você diminui a proporção do erro, provavelmente. Então, imagina se você esconde aquilo, mantém, e depois o negócio ganha um tamanho que você perde o cliente lá na frente, dá Exato. um prejuízo grande para todos os lados. E você, e eu acho que né, do cliente do outro lado, deveria reconhecer e perceber, pô, eles não deixaram piorar, né? Eles estão corrigindo, estão atentos aí ao que fazem realmente, né? São autocríticos e Sim. tal, para melhorar, realmente querem que o negócio dê certo, né, por ter identificado isso, me comunicado e, né, Sim. e tá lutando para corrigir. Então, né, tem que ter a simpatia do outro lado também, né? E é importante fazer isso. O... Eu imagino também, assim, né? Dependendo como você for, clientes mais distantes ou menos próximos, assim, talvez abuse um pouco mais do eufemismo, né? Então, o cenário mudou, a gente precisa fazer ajustes É. e tal. Aí, para aqueles que têm um pouco mais de idade, eles falando, não, errei, é isso aqui, mas a gente já tem uma proposta aqui de como melhorar, de como corrigir A isso. gente tem que entender com quem que a gente está conversando. Sim, sim, entender o público, né? Assim, eu não converso com um amigo igual eu converso com um cliente. Com certeza. Agora, se o cliente for amigo, a conversa no bar e a conversa na empresa é diferente. Sim, sim. Então a gente tem que também ter esse feeling de como que vai falar também, lógico. Porque a Em gente não. todas as esferas, né? Porque senão a gente transmite uma imagem, tipo, eu fui incompetente. Às É, vezes não foi isso. sou Às ruim, vezes a né? gente olhou um número que a gente se convenceu que aquele número bastava e na verdade a gente esqueceu de olhar outro. Uhum. Acontece, a gente está falando processo de planejamento, ele não é um processo que o chat GPT consegue fazer igual uma pessoa ainda. Sim, sim. Por mais avançado que seja a tecnologia, o chat GPT nunca vai colocar sentimento de fato no que ele está colocando ali. Então o sentimento ele entra dentro do planejamento também. Não é só afastar a visão para ter um olhar somente técnico. A Uhum. gente está falando de uma coisa, gente. A gente está lidando com gente. A gente lida com empresa, a gente está lidando com emprego. A gente está lidando com gente que alimenta a família. A gente está lidando com gente. A gente nunca pode esquecer isso. Sim. O... Indo aqui para reta final aqui de perguntas para você, antes da gente mostrar a tela ali também. Como última pergunta, assim, na verdade, quase que duas em uma, eu quero que você diga aí dentro da sua visão, né, toda a sua experiência aí dentro da comunicação,
que você acha que são os principais, né? Você acredita serem os principais pontos para um comunicador, para uma comunicadora observar atualmente de mercado, de mundo, enfim, da nossa área, assim. Então, pode ser, agora você falou, né, você citou aqui agora, o ChatGPT, pode ser o que a gente até comentou um pouco antes aqui antes do programa hoje, né? O pé das fake news, algum outro ponto. Ou se você quiser trazer a parte mais de indicação de conteúdo mesmo, e não, tipo, então, seja um podcast, seja um livro, um filme, uma série, um outro programa X, enfim, um O, documentário. eu acho que a gente tem que ficar atento a algumas coisas. Eu acho legal assistir um documentário com a privacidade hackeada. Ah, sim. Acho que surgiu em 2019, 18, né? 2019, 20, É essa na Netflix, parte, né? Eu vi. 18 talvez, é um documentário importante de ser analisado. A gente precisa entender o fluxo que as Big Techs têm de dados, de informação. A gente precisa conhecer duas leis principais, LGPD. A LGPD é muito importante quem é comunicador, principalmente quem trabalha com captação de lead e tratamento de dados. Pessoal de BI, pessoal que faz os redatores que trabalham com newsletters, Sim. os designers que trabalham ali dentro com as newsletters também. Conhecer a LGPD, a PL das fake news, conhecer a fundo, não se informar sobre essa PL baseado no achismo do fulano ou do Beltrano, pega para ler e tenta ter uma opinião embasada de alguém que é especialista de fato nessa área, Uhum. porque existe uma politização em cima dessa. Sim, sim. Porque é um projeto de lei, lógico que ele vai ser politizado, então É, a gente toda precisa. lei é politizada. Exato, então a gente precisa às vezes tirar um pouco desse ambiente para entender se essa politização ela faz sentido ou se ela é simplesmente um manual de regras que precisam Sim. ser levadas. Então, essas duas leis, uma já aprovada e a outra que está passando agora pelo processo, vai passar pelo processo de votação provavelmente. A gente precisa conhecer. E, por fim, consumir o máximo de conteúdo possível que esteja fora da nossa zona de conforto. Uhum. Eu cansei de escutar publicitário falando, eu não uso mais o Facebook porque não é mais a minha faixa etária. Eu não uso mais, eu nunca usei o TikTok porque só tem conteúdo X lá. Só não entra no aplicativo, eu não vê o que está sendo publicado. Não assisto o Big Brother porque, cara, Generaliza, publicitário né? que não assiste as ativações que as marcas fazem no Big Brother tá perdendo uma aula extra de faculdade. Uhum. Bom, mas tá caindo a audiência, tá isso, tá aquilo, tá aquilo outro. Tá, mas ainda é Ainda é relevante, né? são investimentos milionários, Sim, multimilionários que sim. são feitos ali. Então, se a gente sonha em trabalhar com grandes empresas, a gente precisa ver o que essas grandes empresas estão fazendo. Então, o Mercado Livre aproveita ali a queda da Americanas e ocupa o espaço de patrocinador dentro do Big Brother. Por que que teve esse movimento? Sabe? Uhum. Por que que teve tem outro processo? Cara, assiste sem preconceito. São essas as dicas. Conheça a legislação do país, assista esse documentário que é importantíssimo e não tenha preconceitos no momento de se comunicar. Como complemento, se me permite, até só do Privacidade Adequada, é um livro que eu acho que é o primeiro, assim, que eu fui entender um pouco melhor a internet, que eu já citei aqui algumas vezes. Não sei se é no ar, né, ao vivo, mas eu citei aqui com o pessoal, amigo até em off, que é o Crimes do Futuro, você já ouviu falar, que é do Mark Goodman. É, também o nome tá em inglês, é Future Crimes, né? E aí tem a linha fina lá do subtítulo, que é tipo. Tudo está conectado, sei lá o que podemos fazer sobre isso? É de 2014 e 2015. É um livro bem basado, tem umas 400 páginas. Desanimar já, quem não gosta de ler. Mas também fala, casa muito com o que tá falando no Privacidade Hackeada. Você pegou os dois mais recentes, né? O LGPD e o EPL das Fake News, né? Que tá agora em discussão. Mas também a gente teve lá em 2014, mais ou menos nessa época do livro também do Future Crimes, que foi o Marco Civil da internet, né? Sim. Mas também já tá bem desatualizado, por isso que existe, até é necessário algo como o EPL das Fake News agora, né? E, enfim, só fazendo um complemento. Não só o Marco Civil, mas antes disso a regulamentação da publicidade infantil. Então são Sim, coisas que, se a gente não entender de legislação, a gente comete erros
crassos É. na comunicação. Porque, por exemplo, talvez a pessoa olhe assim, o PLC Green, a primeira coisa que vai regular a internet está discutindo a internet. Não, já tem um histórico, né? O Sim. próprio PL já está desde 2020, né, em processo aí, teve outros aí que antecederam, né? É um desenvolvimento. E, bom, acho que é isso. Quer mais destacar mais alguma coisa? Bom, acho que é isso da minha parte. E reforçar o prazer que é estar presente. Eu brinquei no começo, né? Pô, finalmente a gente conseguiu estar junto. Acho que desde o primeiro episódio a gente tá conversando. Sim, desde do meio de março ali, Então, então assim, 2 meses e pouco, né? são 2 meses que a gente tá aqui vendo como que vai encaixar a agenda. Aí quando encaixava a sua, a minha desencaixava. É E aí vice-versa. a gente conseguiu Mas encaixar que bom hoje. que deu certo. Fiquei doente. Fui me medicar de manhã. Falei, não, hoje eu vou, não vou desmarcar no dia. Estamos aqui. Tá Então, inteiro aí, né? tá, Daí inteiro, acaba, inteiro não, mas estamos aqui. tá de pé, vai, até o momento. E aí acaba o programa, né? O Igor desmonta. Não, não, Dessa tá cansado. escada aqui, já tô lá embaixo. O... Quero agradecer, então, Igor, né, pela paciência, né, durante todo esse processo aí a gente vem conversando. Então, por ter aceitado o convite, obviamente, por estar aqui, por ter agregado bastante, poxa, essa parte de planejamento e outros pontos que você trouxe, assim, né, me marcaram bastante, assim, né, de que eu ainda não tinha lidado, ouvido, história, lido sobre, enfim. Então, agradeço muito por ter colaborado bastante com o processo, com o processo não, com o projeto aqui. E espero, né, principalmente em um projeto tendo vida longa, que você volte aqui mais vezes, seja por um episódio como esse ou por um outro com uma outra cara, com outro tipo de enfoque, né? Então é isso. E eu vou mostrar aqui, a gente vai mostrar, na verdade, a descrição básica aqui do Igor, né? Então, bom, sócio da Azul, que você falou bastante, né? A Azul é Comunicação, né? Isso. E é até curioso, eu fui pesquisar, né, Azul no Google e não tá me reconhecendo, né? Que tava tentando corrigir para Azul, né? A linha aérea. Eu falei, não, não é isso. E, bom, a descrição aqui da sua experiência, né, dentro da comunicação, da sua carreira, na verdade. Mas não preciso falar, a gente já detalhou bastante aqui no programa. Fala um pouco melhor aí da comunicação e envolvimento com esses principais hobbies aí, cinema, leitura e vinho. Você vê muito filme, O que vinho, o vinho ele, normalmente ele tem que desdobrar pro café, ele tem que desdobrar. Eu gosto de coisas que dá pra bebidas, desgostar, assim. de De degustar. degustar, Eu assim. gosto da. Eu sou fresco. Aham. O famoso café Tem até um preto. trocadilho com as bebidas de ser fresco. Não, não tanto porque o vinho eu gosto de vinho seco. Ah, entendi. Então, Entendi. não tem tanto frescor, não. É. Mas eu gosto bastante de vinho, leitura. Muito provocado pela minha mãe, com 9 para 10 anos. Minha mãe me dá um Dom Casmurro pra ler, ela se vira. Então, minha mãe provocou muito isso em mim. Leio muita coisa em PDF hoje em dia pela facilidade, mas às vezes dá vontade de ter o livro na mão ali, a Ah, gente com acaba comprando. certeza. Tem como. Cara, cinema, assim, eu tento me exercitar pra assistir pelo menos um filme por semana. Lógico que na correria nem sempre dá. Mas pelo menos um filme, um episódio de série, alguma coisa, alguma produção audiovisual, eu gosto de ver na semana, porque é um momento que eu desligo, falo, pô, Espairecer um pouco, né? agora não é o momento de eu pensar trabalho. Só que é o momento que eu acabo pensando trabalho também. Você acaba tendo um lado crítico também ali do filme, né? Então, Eu também tenho muito isso, eu adoro cinema, quem me conhece. Não é pedir desculpa, gente, mas eu vou usar a frase que quem me conhece sabe. O, eu adoro cinema, enfim, decoro o nome de roteirista, diretor. não E, cheguei nesse nível ainda. Não cheguei. e, e o que eu ia falar? Não, é que teve momentos na minha vida que eu já tentei encaixar quase que diariamente. O ruim do diariamente, assim, é que eu gosto de consumir esse produto audiovisual, mas também tem no lado crítico. Assim, por exemplo, eu gosto muito de esporte também há muito tempo. Mas eu cansei em um determinado momento da minha vida, né, na adolescência ainda, de consumir esporte só pra parte de brincadeira. Então eu procurava muito consumir esporte pra quem falava seriamente sobre esporte, lado crítico, o que que tem pra melhorar e tal, enfim, tática, um monte de coisa. E cinema também. Então, dificilmente eu consigo ver cinema, até quando é uma coisa bem baboseira, assim, uma comédia romântica, né, que eles chamam em inglês de rom-com e tal. E eu, quando eu coloquei esse lado diário, assim, de consumir esse tipo de conteúdo, né, o cinema, eu colocava mais coisa bem mais leve, porque eu não conseguia ver um documentário, uma história com um livro mais densa, né?
Porque depois da rotina, a gente cansado assim, eu falo, não, eu quero ver uma baboseira aí, coloca uma sitcom, sabe? Então aí eu diminuí a frequência novamente, tipo uma vez, duas vezes por semana. Porque mesmo se eu pegar um material mais denso assim, eu consigo lidar, né? Não fico cansado assim, nossa, não. Quando eu quero pegar um material mais denso, eu pego uma leitura de um jornalista tapirense, jovem, como eu, mesmo faixa etária, que é o Vanderlei Tenório, que ele escreve para Hum, alguns jornais, e aí sempre que ele escreve, ele publica nos stories. Então eu acho que o Vanderlei nem sabe disso. Toda vez que ele posta, eu vou lá e um site ler a crítica que ele fez. Aí é o momento que eu tenho vou ver o parecer técnico, aí eu vou ver sim, alguma coisa sim. nesse sentido. Mas no geral eu sou um consumidor de cinema, mas até os filmes mais cults eu gosto de desligar É, pra assistir e então, curtir o momento sim. de assistir. Então é uma experiência que tem. E, assim, eu gosto muito de animação também. Então, se eu for ficar crítico às animações pro público mais adulto, Nossa. eu perco umas risadas. Então, Aham. a gente Eu até segue o baile. brinquei, acho que foi fim de semana passado, retrasado, que eu tava com a minha família, assim, meu irmão, primos, assim, na chácara dos meus avós. E aí a gente tava discutindo seriamente, tipo, filmes de super-herói. Eu falei, gente, sério que a gente tá discutindo seriamente filmes de super-herói? Acontece muito, né? Mas a primeira vez eu falei, meu, era pra ser algo bem, né, entretenimento mesmo, né? Mas acontece. Mas bacana. Vinho eu gosto, mas não tenho muito conhecimento, eu não consigo compartilhar o que eu sei muito sobre, eu só consumo mesmo, degusto, mas não sou, tô longe de ser um especialista. E suas mídias aí, Instagram, que você, é o seu Instagram pessoal, É profissional? profissional, o pessoal acabo mantendo ele um pouquinho em off, que é meu momento também de postar meus Sim, cachorros, sim. tenho duas, tem minha gatinha, tartaruga, Aham. postar é onde eu vou postar o vinho, Uhum. e o profissional é onde a gente acaba postando trabalho, viagem de trabalho, podcast, eu posto tudo lá, onde eu ameaço quem não assistiu o podcast ficar calvo, esse é o Sei. lugar. Fez o post, né? Só que eu também, a ver pelas tatuagens, eu também não sou um profissional sério 100% do tempo. Então eu me permito fazer essas piadinhas às vezes. É até bom, né, que a gente não seja sério 100% do tempo, não tem como. São fucking 57 tatuagens, nenhuma tem significado. Aham. Então eu mantenho tipo, desse jeito. É. Bom, das redes, quem quiser me seguir, tem lá alguns conteúdos de marketing que estão gravados há um tempo, mas vão ser atualizados em algum momento futuro. Em Uhum. algum, não sei se breve, mas Aham. em algum momento a gente vai ter conteúdo novo. Legal. Obrigado mais uma vez, então, Igor, pela sua presença aí, por tudo. E espero que a gente mantenha contato. Enfim, é isso. É isso, então. Obrigado, gente. Vou encerrar aqui o programa, né? Na verdade, até a última tela aqui, ó. Tava esquecendo, ó. Vira e mexe, eu esqueço. Então, pro outro projeto que eu tenho com o meu irmão Pedro Clique, que é o desenvolvimento pessoal, né? Então, quem não consegue ainda, não conhece aí, arroba Pedro Clique. E lembrar mais uma vez aqui a campanha do Apoia-se, né? Então, para quem quiser apoiar financeiramente, de forma mais frequente, né? De forma mensal, o projeto aqui, o podcast Comunitalks, a comunicação, entra aí por meio do site apoia.se/comunitalks. E se a sua contribuição, que você quer que seja sua contribuição, seja pontualmente, a gente tem aí a chave Pix na tela, que é comunitalkspodcast.gmail.com. E também não esqueça aí de acompanhar a gente pelo Instagram e pelo LinkedIn, se não segue a gente ainda por lá. E também nas plataformas de streaming de áudio, que geralmente os episódios são publicados ali no dia seguinte às lives. Então, os cinco principais, né? Que são o Spotify, a Deezer, o Amazon Music, o Apple Podcast e o Google Podcast. E, obviamente, né, se inscrever aqui no canal do YouTube se você ainda não é inscrito. Obrigado mais uma vez, pessoal, e até o próximo episódio.